E no relacionamento, a esposa representa a igreja, o esposo representa a Cristo. É o que é descrito em Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós percebemos como não é algo simples, não é algo fácil e não é uma responsabilidade pouca. Muito pelo contrário, é algo complexo, é algo que envolve toda a nossa força, toda a nossa vida, nossas vontades, e é algo que é de extrema responsabilidade representar nessa terra Jesus como aquele que morreu por sua igreja. Esse é o papel que o esposo tem diante da sua esposa. E aqui nós já percebemos como nós, todos nós, esposos, temos de melhorar. Todos nós precisamos continuar a crescer e a desenvolver nossa semelhança com Jesus, para que nós possamos amar mais nossa esposa, para que nós possamos crescer cada vez mais diante do Senhor e viver o nosso chamado de representar a Jesus, que se deu pela sua igreja. E nós devemos nos dar pela nossa esposa. Nós percebemos de maneira grandiosa nesse versículo como nós temos dificuldades em aplicar isso, pois muitas vezes nós não negamos o básico, o mínimo, e muitas vezes nós achamos que estamos fazendo o suficiente. Mas todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos crescer diante do Senhor, pedindo a direcionamento para expressarmos de maneira melhor o que é o casamento, o que é o relacionamento. Precisamos entender o nosso papel, precisamos compreender que nós devemos nos doar completamente, é o que o texto nos diz. É por isso que não há brecha para aquela ideia de que a mulher ser submissa seria uma submissão cega. Isso não é bíblico. É uma submissão a alguém que está buscando se doar para ela, entregar sua vida para ela, amá-la cada vez mais. É algo que acontece espontâneo. A pessoa vai querer seguir. Pense em Jesus morrendo por você, entregando a vida por você. O que nós fazemos em reação a isso? Nós temos cada vez mais apreço, amor por Deus, amor por Jesus pelo que ele fez por nós. Da mesma forma no casamento. A esposa vai ter esse sentimento de se doar cada vez mais, porque ela percebe o esforço do seu marido. Ela percebe o desejo do seu marido em ser parecido com Jesus, de se parecer cada vez mais, de se doar para a sua esposa, de dar o melhor para ela dentro das suas possibilidades. Então nós devemos compreender, nós como homens, o nosso chamado. Amou a igreja, amar a esposa. E a si mesmo se entregou por ela, e a si mesmo se entregou pela esposa. É o que nós devemos compreender aqui. Todos nós precisamos, então, ter cada vez mais essa expressão em nossas vidas. Quando nós cumprirmos nosso papel dentro do lar como homens, nós perceberemos como as coisas melhorarão exponencialmente, porque a esposa vai entender e vai seguir. Talvez não de primeira, não de segunda, mas pela ação de Deus no seu coração, ela vai também crescer junto com você. Os seus filhos vão perceber como o lar tem sido harmonioso, como o esposo tem amado a esposa tem amado o esposo. E assim o relacionamento, a família vai crescer cada vez mais para a honra e glória de Deus. Isso só é possível pela graça dele. Não ache que pelas nossas próprias forças, porque nós vamos parecer mais como super esposos ou super esposas, que as coisas, que isso vai trazer algum fruto certo. Não. O fruto certo é quando nós compreendemos de fato que é a graça de Deus. Tudo que nós recebemos é graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É o que João Batista diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. Precisamos entender que tudo é graça de Deus. E a nossa família é graça de Deus. Nós precisamos estar diante do Senhor, lembrando da graça dele em nossas vidas, crescendo diante do Senhor cada vez mais, para a sua honra e para a sua glória. Como você tem lidado com isso, você, homem? Você que um dia quer casar, mas ainda não é casado. Como você tem lidado com essa responsabilidade? Você tem pensado nisso?
Lembre-se que isso é de extrema importância para o seu crescimento, para que a família de fato prossiga. Você que já está no casamento, você tem se doado pela sua esposa? Você tem se doado pelos seus filhos, mas principalmente pela sua esposa? Você tem amado ela de fato? Entenda que esse é o seu papel. Não apenas de sustentar fisicamente, mas também de se doar espiritualmente, de ajudar a esposa a crescer espiritualmente, de ajudar a esposa, de sustentar a esposa emocionalmente, de sustentar a esposa psicologicamente. Também é o nosso papel ajudar a esposa em todas essas áreas. Que nós possamos crescer como família diante do Senhor, que nós possamos entender nossos papéis no lar e crescer para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe cada vez mais.